Olá, amigos e amigas. Eu aqui de novo. Vamos gravar aqui mais um relato e falar um pouco sobre a questão de espiritualidade, principalmente voltada na área da projeção astral hoje. Bom, eu como de costume agora estou anotando os meus relatos, né? Então eu leio, fica muito mais fácil e as lembranças vêm muito mais fortes quando eu faço dessa forma. Às vezes eu esqueço e quando eu tô anotando ali, eu lembro de outro detalhe, outro. Então fica uma coisa muito mais tranquila, né? E aí fica até mais fácil também, que aí eu não perco nenhum ponto, né? Principalmente quando é um ponto importante. Vamos lá, essa projeção astral, como diz o título aí, né? Eu encontrei com uma pessoa que está recuperada no plano astral, né? Já desencarnou e já recuperou. Eu tento passar, gente, aqui o máximo de verdade do que acontece do lado de lá. Eu não vou inventar coisas, né? Falar assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo outro. Pode ser que a minha lembrança seja uma coisa que não aconteceu bem daquela forma. Mas aí já é a minha lembrança, eu estou repassando o que eu lembro, ou o que eu trouxe, né, de rememoração ali. E muito das minhas projeções é o seguinte, gente. Eu, eu desperto fora do corpo, eu vivencio tudo lá e volto pro corpo e eu não preciso lembrar do que aconteceu. Não é um bloco de memória que vem, igual às vezes acontece. Vem um bloco de memória e de repente eu lembro que eu estava fora do corpo. Não, eu não lembro, porque não tem esse intervalo. Eu vivenciei lá e voltei pro corpo. Já tá, eu sei tudo que aconteceu. Foi um contínuo que ocorreu, né? Então, raramente acontece comigo de eu lembrar durante o dia que eu tive uma projeção astral. As projeções astrais minhas são dessa forma, acontece de forma contínua. Desculpa, vamos lá. Seguir com os meus exercícios, né, que eu sempre estou fazendo. Despertei durante o sonho. No sonho, eu estava em um lugar com a minha namorada. Era uma casa e estávamos sentados num sofá conversando sobre coisas do dia a dia. Também havia outras pessoas ali, parentes, né? Percebi o pai de um amigo meu que faleceu há alguns anos. Eu sempre via esse pai desse amigo meu perambulando pela rua quando eu estava dormindo, né, no sonho. Não desperto, não lúcido. Eu via e ele estava sempre triste, cabisbaixo, porque ele bebia, fumava muito. E faz muitos anos que ele morreu, uns 7 anos ou mais por aí. Hoje eu não tenho mais contato com esse amigo e por coisas e circunstâncias da vida nos afastou. O pai desse meu amigo bebia e fumava bastante, a ponto de sempre arrumar confusão com os que estavam próximos. Por várias vezes eu havia sonhado com o pai dele, porém sempre o via de triste e cabisbaixo em meus sonhos. E sempre sonhos, mas talvez fossem projeções sem lucidez. Desta vez foi diferente. Assim que ele entrou naquela sala onde eu estava com minha namorada e outras pessoas, assim que ele entrou naquela sala, sorridente e alegre, parecia até mesmo outra pessoa. Nesse exato momento, minha lucidez abriu e eu percebi que estava fora do corpo, vivenciando aquela experiência. Ele ficou ali parado. E ele ficou ali parado e colocou uma espécie de violão encostado na parede. Parecia que estava aprendendo música, mas ele estava muito feliz. E a energia que ele estava transmitindo era uma energia boa de uma pessoa assim que acabou de mudar de vida, sabe? Estava muito bem, o semblante dele estava radiante assim, estava alegre, estava satisfeito, muito satisfeito. Olhei para minha namorada nesse momento e tentei despertá-la. Fixei meus olhos nos olhos dela e disse mentalmente: Desperte, meu bem, você está fora do corpo também.
e vai perder essa experiência se não ficar lúcida, né? Falei com ela, olhei bem no olho dela, falei, você tá lúcida, né? Você tá fora do corpo. Enquanto isso, o pai desse amigo meu conversava com as outras pessoas na sala. E quando eu voltei a atenção para ele, para explicar à minha namorada que ela já estava no plano espiritual e para explicar para ela que ele estava no plano espiritual e estava ali nos fazendo uma visita. Quando eu fiz isso, eu percebi que ele se transformou numa criança. Ele modificou a forma, a aparência e virou uma criança pequena, uma garotinha. Mais ou menos uns 6 anos, cabelo cacheadinho e muito alegre essa criancinha. E nesse momento veio a informação na minha mente de que ele iria reencarnar daquela forma, como aquela garotinha. Por isso estava alternando a forma entre criança e adulto. Então parece que ele ficava alternando um pouco como adulto, um pouco como criança, para já ir se adaptando. Eu não sei se é isso, foi o que veio na minha mente na hora, tá? Não entendi bem as informações que chegavam à minha mente, mas também não questionei. Era uma garotinha de mais ou menos uns 7 anos. Ela ria e enquanto vinha em nossa direção pulando muito alegre. Levantei-a, peguei nos braços, né? Levantei e mostrei minha namorada como a espiritualidade trabalha de uma forma muito inteligente. Senti que eu estava começando a perder a lucidez. Você sente que vai perder a lucidez ali. E quando você perde assim, muito provavelmente você volta a sonhar. Aí é difícil de lembrar. Então o que eu faço? Quando eu sei que eu estou perdendo a lucidez, eu volto para o corpo, que aí ocorre esse contínuo, eu lembro de tudo ali. Percebi que estava perdendo a lucidez. Decidi voltar para o corpo para poder lembrar de todos os detalhes da experiência. E assim eu fiz. Então eu voltei para o corpo e rememorei tudo ali, né? Rememorei assim, repassei porque eu ia voltar a dormir de novo. Então para não esquecer de nada, repassei bem ali, frisei os detalhes para não precisar esquecer de nada. Então isso é muito bom que acontece, essas experiências assim. São curtas, às vezes, mas elas revelam, elas mostram pra gente muita coisa. E foi interessante, muito interessante isso, né? Agora, respondendo uma pergunta que um amigo fez, um amigo perguntou pra mim assim: Ô Renato, masturbação atrapalha sair do corpo? E aí eu falei com ele assim, cara, olha, eu fiz muitos testes, né? Muitos testes de projeção. Muitos, muitos. Até hoje eu continuo fazendo, só que de formas diferentes, né? Mas, olha, uma coisa que atrapalha mais do que a carne, porque a carne atrapalha, mas não atrapalha, não impede você de sair do corpo, não. Mas a masturbação, ela te impede. Ela impede. Tem muitas pessoas que falam que não. Eu estou falando de pesquisas que eu fiz, que eu realizei. Eu posso falar o que eu pesquisei, né? O que eu experienciei. Então, tudo é questão de excessos, né? Excessos. Mas se você quer sair do corpo, evita se masturbar. Ter uma relação com uma pessoa é diferente, porque você está trocando energias ali e tem a energia que desce ainda para alimentar os dois. É lógico, se houver respeito e amor ali, né? Então, agora, masturbação, tenta tentar se controlar, sabe? Se não aguenta, diminui, tenta diminuir bastante, sabe? Essa rotina de masturbação, porque quando você se masturba, é o chakra básico, é o raiz ali. E o chakra básico, ele está ligado com o nosso plano material. Quando eu toco alguma coisa, graças ao chakra básico que eu sinto isso. Quando você está discutindo com a pessoa e a coisa começa a esquentar, a sua energia está descendo para o chakra básico. Quando você quer agredir a outra pessoa, é o chakra básico que está muito ativo ali, então você tem que tocar, você tem que sentir a outra pessoa. Aí o chakra básico está a 1000 ali, então você desce mesmo para o plano da matéria. Então você vai ficar aqui, se você ficar ativando muito ele, mantendo sua energia a maior parte do tempo nele. Tá ok? Então é essa a dica de hoje. Um abraço para vocês.